Olá, sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora o segundo dia de programação da quarta semana Rede Pedagógica Educação Digital. Uma formação continuada para educadores, 100% gratuita e com certificado de 120 horas para todos os participantes. Venha fazer parte deste que já é considerado o maior movimento de transformação digital da educação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em redepedagogica.com.br. Nós estaremos juntos aqui na rede todos os dias até o próximo dia 1º de novembro, domingo. E durante toda essa semana, muito conteúdo, mini cursos oferecidos por especialistas, mestres e doutores em educação, grandes convidados. Você encontrará também na plataforma RPEAD videoaulas gravadas especialmente para essa formação, material didático para download e muito mais. Além de ofertas, benefícios, vantagens, gente, é tanta coisa que vale muito a pena participar da quarta semana Rede Pedagógica Educação Digital. Hoje nós temos uma programação incrível, já estaremos ao vivo com o escritor Ilan Breman, ele que já esteve conosco outras vezes aqui na Rede Pedagógica, vai falar hoje sobre o livro na era digital. E aí, gente, como é que a gente faz, né? Em tempos de tanta tecnologia, como é que fica a questão do livro, hein? Será que mudou? Será que continua sendo muito importante? É sobre isso que a gente vai conversar com Ilan, sobre a importância, né, do livro na era digital. Vamos chegando, aproveitem que a transmissão tá só começando e clica no aviãozinho que aparece aí, ó. É aí embaixo na tela do seu celular, convida os seus amigos para participar dessa transmissão. E você também pode convidar os seus amigos para que se inscrevam na quarta semana Rede Pedagógica. Como eu disse, gente, é uma formação e ela oferece certificado de forma gratuita. Vocês não precisarão pagar nenhuma taxa, nem antes, nem durante e nem depois. Ao final dessa formação, é você que vai emitir o seu certificado na plataforma RPEAD, sem burocracias, ok? Olá, boa noite, sejam bem-vindos, muitas mensagens, muitos cumprimentos e muitos corações subindo aqui na tela. E eu já vou adicionar aqui o Ilan, que vai participar com a gente de hoje, né, desse mini curso sobre livros na era digital. Olá! Olá, Ilan, tudo bem? Tudo bem, Erika? Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à rede, que bom que você está com a gente. A nossa energia tá, ó, lá em cima, né? O pessoal tá super animado aí com a programação dessa semana e estavam também ansiosos pela sua presença. Obrigado. O prazer é todo meu de voltar aqui para a gente conversar sobre educação, que é uma das coisas mais importantes aí da vida do ser humano. Ilan, e olha, eu sou fã dos seus livros. Eu não fiz de costume, não. Já falei aqui na Rede Pedagógica, reclamei de não ter recebido ainda livro autografado. Culpa do Você ficou Edivaldo, sabendo, hein? né? O Edivaldo não Pois me é. avisou. Ele não me avisou. Da próxima Edivaldo vez me tá avisado. paga, viu? Pois é. E olha, Ilan, o pessoal também já está super na expectativa, porque a gente vai sortear durante essa formação 20 títulos, né? Autografados por você. 20 títulos já é muita coisa, mas é verdade que você já escreveu mais de 80 livros, Ilan? Mais de 80, aqui no Brasil, mais de 80 livros e traduzidos para fora, já mais de 40, quase 40 livros traduzidos em línguas mais diferentes, como chinês, como coreano, polonês, sueco, dinamarquês, basco e outras línguas mais. Uau! Ilan, e me conta uma coisa, eu também sei, né, pelo seu currículo, que você é doutor em educação. Isso, assim, realmente é impressionante, né? Essa sua capacidade de escrever livros infantis que, de fato, tocam fundo aí no coração das crianças e também dos adultos, né? Que é para crianças de todas as idades.
E a gente vê que tem muito a ver com a sua história, com a sua formação, com a sua experiência, né? O que a gente pode resumir aqui e chamar de competência. Ilan, eu queria que você falasse para a gente hoje, aqui no âmbito da quarta semana, rede pedagógica, como que é para você essa questão da infância, da relação com os livros. Eu poderia te perguntar, por exemplo, como você foi uma criança, se você foi uma criança leitora na infância, como que era isso para você? Deixa eu te falar, Erika, antes da gente começar a papear sobre esses assuntos tão importantes, eu sempre começo os meus encontros presenciais, quando eu tô assim, eu estou morrendo de saudade de estar junto com os professores, com os alunos de universidade, com as crianças. Eu sempre circulei pelo país inteiro, de norte a sul, leste, conheço quase todo o Brasil, assim, de estados, acho que conheço todos os estados, e não só as capitais, e sempre nas minhas palestras, tanto palestras aqui no Brasil, como algumas que eu dei fora do Brasil, na América Latina, ou, por exemplo, na Europa, eu sempre começo os meus encontros, Érica, com uma história. E a história que eu, Importantíssimo. e com a história que eu conto tem a ver sempre com a conversa. E tem mais uma coisa, que também já vou falar para as pessoas, que é uma coisa bacana, Érica. Você começar um encontro narrando uma história ou lendo uma história, pode ler também, você se aproxima dos ouvintes, você se aproxima dos seus alunos, você cria uma sensação de comunhão, ou seja, a história ela une as pessoas. Você já foi naquela festa, Érica? Aí de repente você vê um bolinho de gente, aí você chega nesse bolinho, tem um cara contando um caos. Não, você não sabe o que aconteceu outro dia. É sempre assim, Adoro. você tá numa festa, tem um bolinho, você chega lá, tem alguém contando uma história. Contar história une as pessoas. Então, eu queria começar nesse domingo contando uma história que já tem a ver com a sua pergunta, tem a ver com o nosso bate-papo de hoje, e é uma história que está num dos livros que vão ser sorteados, depois eu vou falar o nome, o pessoal vai ficar já em pânico. Ai, eu quero, eu quero. Calma, calma, depois a Erika vai explicar como faz para ganhar e tudo mais. Deixa eu contar a minha história e a gente dá o Claro, pontapé inicial nessa. Aí as pessoas vão chegando também, ouvindo a história e vão chegando. Então, por favor. essa história que eu vou contar, vou contar antes um bastidor dessa história. Então o pessoal tá entrando aí no nosso encontro, que é o seguinte. Teve uma vez que uma pessoa que sempre assistia as minhas palestras em São Paulo, sabe aquelas pessoas que seguem mesmo, não é o seguidor do Instagram, é o seguidor de verdade, sabe? Então, eu ia para uma palestra numa universidade e estava essa pessoa. Eu ia dar uma palestra numa escola aberta, estava lá essa pessoa. Ela gostava das coisas que eu falava e tudo mais. Aí um dia ela me perguntou assim, Ilan, por que você conta sempre, nesse começo, a mesma história? Porque eu sei que você tem muitas histórias na cabeça, e eu tenho mesmo. Então por que você conta sempre essa? E eu respondi o seguinte, Érica, para ele, já vale aí para nossas professoras e professores. Eu respondi o seguinte, a repetição é algo fundamental na educação. Se você não repete, você não aprende. A repetição ela é fundamental para a vida. Você não vai entrar num avião se o piloto repetiu o exercício da aviação durante 5 horas. Você quer que ele tenha feito 1.000 horas de voo. Se você tem que operar o seu joelho, o seu coração, você vai pegar um cirurgião, não que passou 10 horas fazendo isso, repetindo isso, mas milhares de horas. Uma bailarina que a gente se delicia no palco, para ela chegar àquela coisa deliciosa, maravilhosa, deslumbrante de dança, ela praticou e repetiu muito. Então, a repetição é uma das formas mais importantes de aprendizagem para depois a gente partir para a criatividade. A criatividade, ela não se estabelece no nada, se estabelece dentro da repetição. Falei isso para a pessoa. E falei mais, que é muito legal, isso é a parte mais legal agora, que é o quê? A repetição, ela também tem algo muito interessante, porque quando eu conto uma história, na segunda vez que eu conto, já não sou o mesmo que contei antes, já sou uma outra pessoa. E você que está ouvindo a história pela segunda vez também não é o mesmo, você já mudou. Como disse um filósofo antigo chamado Heráclito, nunca pisamos num rio 2 vezes. Portanto, toda vez que eu repito uma história, eu aprendo ela como contador de histórias, e você ouve e aprende como ouvinte. Então, isso é uma coisa muito legal. Então, vamos para a história, que acho que vocês vão curtir, uma história africana linda de morrer, que tem a ver com o nosso bate-papo de hoje. Conta essa história, Érica, que um rei muito poderoso, demais, poderoso, numa das suas viagens, se apaixonou por uma rainha.
linda, maravilhosa. E a rainha olhou para o rei também, paixão, uá, fogo, um fogo, aquela química perfeita. Aí o rei foi logo dizendo, rainha, vamos casar? Naquela época era assim, vamos casar? A rainha disse, eu quero casar, quero casar. Então, vem para o meu castelo. O rei pegou a rainha, foi até o castelo, mas assim que a rainha pisou no castelo do rei, misteriosamente ela ficou doente. Ninguém sabia o que ela tinha. E ela foi definhando, emagrecendo, definhando. O rei desesperado chamou médicos, os melhores do mundo daquela época, examinaram a rainha. Não adiantou. E ela emagrecia e definhava, emagrecia e definhava. Ele chamou curandeiros, feiticeiras, ervas misteriosas. Não adiantou. Ele então disse, eu mesmo vou procurar a cura para minha amada esposa. E saiu procurando pelas cidades, pelos campos. E em um desses campos, ele avistou uma cabana. Se aproximou, colocou o rosto na janela e viu lá dentro um camponês, muito simples. Na frente, uma camponesa, gordinha, rosadinha, gargalhando, gargalhando. Ele ficou curioso, bateu na porta. Toque, toque. O camponês abriu. Ah, majestade, o senhor por aqui, o que o senhor quer? Ô, camponês, me diga logo, o que você faz para sua esposa ser tão feliz, tão saudável assim? A minha está morrendo no castelo. Ele pensou um pouco e disse, bom, majestade, eu alimento a minha esposa diariamente com carne de língua. Carne de... Ele pôs essa cara, Érica, ele pôs essa cara. Que estranho. Mas tá bom, ele mandou. Ele saiu correndo. Foi até o castelo, chamou o cozinheiro real, disse, cozinheiro real, prepare imediatamente um sopão com tudo que é língua de animal vivente na terra. E o cozinheiro começou a cortar língua de cachorro, hipopótamo, girafa. Foi cortando, 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 com essa cara de nojo das pessoas que estão aí ouvindo a história. E cortando, ficou pronta a sopa. Ele pegou a sopa de carne de língua, a rainha quase morta na cama, pegou uma colher, abriu a boca da rainha, deu carne de língua, ela mastigou com dificuldade, engoliu, e ela finalmente piorou. A qualquer instante ela morreria. Última ideia, soldado, venha cá, sim, majestade. Leve a rainha imediatamente para a casa lá do camponês e me traga em troca a camponesa, gordinha, rosadinha, que gargalha. A troca foi feita. E assim que a camponesa pisou no castelo do rei, misteriosamente, ela ficou doente. Ninguém sabia o que ela tinha. Ela foi emagrecendo, definhando. Gente, não era regime, não era spa, era doença. Não se desesperem. Cadê o castelo? Cadê o castelo? Não, Já era queria. doença, era doença. Ela foi emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. 3 semanas depois, magra, quase morta. O rei, desesperado, curioso, pegou seu cavalo e foi para o mesmo campo, para a mesma cabana onde estava a rainha, olhou pela janela e lá estava o camponês. E na frente a rainha, agora gordinha, rosadinha, gargalhando. Ele esmurrou a porta. Ah, majestade, o que foi agora? Eu que pergunto, camponês. O que eu fiz de errado? A sua esposa morrendo lá no castelo e a minha tão bem aqui. O que você fez, majestade? Eu dei carne de língua para as duas. Você mandou língua de cachorro, hipopótamo, girafa, tigre. Majestade, o camponês deu uma risadinha. Você não entendeu nada. Eu alimentava diariamente a minha esposa com carne de língua. E alimento diariamente a sua esposa com carne de língua. Majestade, as histórias contadas pela minha língua. O rei parou, refletiu e compreendeu. Pegou novamente a rainha, devolveu a camponesa, deu uma recompensa para o camponês. E a partir daquele dia, contam os africanos, esta rainha ouvia histórias à noite, todo santo dia. Dizem os antigos que ela nunca mais ficou doente. E dizem mais os antigos africanos, dizem mais que as histórias fazem muito bem para os bebês, para as crianças, para os jovens, para os velhos e até mesmo para os reis. Érica, carne de língua, alimento da alma e do espírito. É disso que falamos quando falamos de histórias, de livros e de educação, por que não? Não vivemos sem carne de língua, não vivemos sem ficção, sem fantasia.
E para criança isso ainda é mais forte ainda. Não podemos viver sem ficção. Essa história está num dos livros que vai ser sorteado, que chama As Narrativas Preferidas de um Contador de Histórias, que eu autografei para vocês. Deve depois aí tá aqui, não sei se tá aqui. Acho que o último tá aí com vocês. Nem tenho mais aqui em casa. Tá aí com vocês o último. E vocês vão então chama As Narrativas Preferidas de um Contador de Histórias. Quem tiver dúvida depois dos livros, é só depois ir lá no meu Instagram, no ilan.brenman, e tem todos os livros. Não se desesperem. É @ilan.brenman. Você vai lá e procura tudo sem desespero. Então, vamos falar, Érica, hoje de carne de língua, alimento da alma e do espírito. Adorei. E achei esse camponês bem entendido do negócio, né? Ó, né? Cheio do bom papo ali para a esposa, né? Entendido. Adorei, hein? Realmente uma história aí que nos traz muitos ensinamentos. E foi bom você ter falado que eu já ia pedir, né, o endereço desse castelo, #quero, né? Porque, como você mesmo disse, né? Todo mundo que entrava lá emagrecia, Ilan. Se você encontrar esse endereço, vai fazer sucesso. Essa história, ela é milenar, e ela é muito válida ainda, né? É claro, Érica, que existe no mundo carne de língua de primeira e carne de língua de quinta categoria. É obrigação nossa, como professores, como educadores, fornecer para os nossos alunos a melhor carne de língua possível. Porque se ela não tiver qualidade, ela vai afetar a vida dela. É como comida. Se a gente come só comida ruim, afeta nosso corpo. Se a gente só escuta história ruim, afeta a nossa mente. Então a gente precisa selecionar histórias de qualidade, de muita qualidade, para dar para essas crianças se alimentarem. Aliás, a palavra aluno tem a ver com isso. A etimologia, a origem da palavra aluno. A palavra aluno vem do latim e significa aquele que é alimentado. Aquele que é alimentado. Então, qual alimento eu, Ilan, como aluno, estou comendo diariamente? Eu também sou aluno da vida, das coisas. Qual alimento vocês que são alunas e alunos que estão se alimentando e dando para os seus filhos e aprendizes? Então, isso é super importante, a gente começar a pensar nessa era digital, onde tudo é muito veloz, é muito fragmentado, né? É muito link, né? Como que a gente, nesse mundo, a gente pode entrar, por exemplo, com um livro, que é um pouco o oposto disso, para alimentar verdadeiramente as nossas crianças? E como a gente pode até usar o mundo digital a favor do livro, que também é importante, né? Em épocas corretas também, né? Depois a gente pode falar sobre isso, quais são as épocas corretas para esse uso, né? Adorei. Ilan, sabe o que foi engraçado? Que quando você começou a falar de carne de língua, eu já fiz logo uma cara feiosa aqui, você viu, né? Minha reação. Mas isso me fez lembrar que na minha infância, o que eu pedia muito para que meu pai comprasse quando íamos ao supermercado, e olha, eu não sei se eu estou aqui também contando uma história, era que eu falava com meu pai, pai, compra língua. Eu adorava, ele comprava língua de boi para fazer em casa. Só depois que eu fiquei grande é que eu fiquei mais chata, mais fresca com essas coisas, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com esses preconceitos que a gente tem até quando a gente vai ouvir histórias, na verdade, porque a gente pode ter alguns preconceitos e o ideal seria que a gente se liberasse disso, né? Eu costumo usar, já usei aqui na rede pedagógica com o pessoal que nos acompanha outras vezes, a seguinte frase, né? O que que você deixou de ser depois que cresceu? Então, eu acho que a gente perde muito isso da infância, da prontidão para ouvir histórias, a gente sempre correndo para lá e para cá. Às vezes as pessoas querem nos contar uma história e nós não paramos para apreciar o tanto que isso pode ser interessante, o tanto que isso pode nos fazer bem, não é verdade? Então, assim, isso que você falou é super importante, e acho mais importante ainda a gente começar a falar aonde começa isso. Quando a gente está falando aqui de histórias, imagina, eu estou imaginando, assim, que atrás aqui da tela e das pessoas que estão aqui conosco, as pessoas curtiram a história, né? Adoraram a história. E eu tenho certeza que essa é uma história que não só você como adulto vai gostar de ouvir, pelas caras que você fez, eu também vi que você gostou. Uma história de qualidade, ela não tem idade. Né? Tem um autor muito famoso, já falecido, que escreveu As Crônicas de Nárnia. É um autor inglês, chama C.S. Lewis, que tem uma frase que eu gosto muito, que é: se uma história para criança não agrada o adulto, provavelmente é uma história ruim. Uma história ruim. Então, uma história boa, ela tem que agradar todas as idades. Mas antes mesmo das idades que a gente imagina, tudo começa no mundo dos bebês, sabe, Érica? É importante a gente falar sobre os bebês, né? Essa primeira infância começa com os bebês. E, pessoal, os bebês
amam histórias. Vou repetir, amam. Eles não entendem como a gente entende as narrativas, mas eles gostam das palavras das histórias, porque tem outro peso, tem outro ritmo. A gente precisa falar com os bebês, cantar, brincar e contar histórias. Vocês sabiam que quanto menos falamos com os bebês, famílias que falam poucos com seus bebês, às vezes por milhões de motivos, porque tá com problemas e não tem tempo, e a loucura da vida, tá sem grana, e a vida tá precária em muitos lugares, não faz por mal, mas a linguagem não tá presente, isso afeta, isso é uma coisa científica, tá? Isso afeta o cognitivo da criança, afeta o afetivo da criança. Isso já se mostrou em zilhões de pesquisas. E o contrário também vale. Eu sempre falo que a gente precisa dar banhos de histórias, banhos de linguagens diários para os nossos bebês. Bebê, gente, meses, bebê, tá? Banhos cantando, brincando, contando as histórias. Mas Ilan, mas eles não entendem nada. Mas se você não falar, não começa essa sinapse, essa conexão. Eu vou te dar uma ideia, vou te dar aqui um exemplo. Quando a minha filha era pequenininha, tinha 5 meses, uma vez eu cheguei do trabalho, tarde da noite, e eu vi a minha esposa, ela não via eu chegando. Eu cheguei por trás, assim, fiquei bem quietinho. Eu vi assim, a minha esposa olhando para o berço, a minha filha olhando para ela, para cima, assim, bebezinha, e começou uma conversa de doido, que era assim, a minha filha de 5 meses balbuciou. Fez esse barulhinho assim, e a minha esposa falou, é mesmo? Aí a resposta da minha filha, não me diga, conta um pouco mais. E começou uma conversa assim, e fala, se vem um ET, uma pessoa de outro planeta, e olha essa cena e diz, imagina, como essa pessoa tá falando com o bebê? Mas é essa linguagem da minha esposa com esse bebê que introduz o bebê no seio da comunidade humana. Essa linguagem que vai estruturando o cérebro, é uma coisa cerebral, galera, que vai preparando esse cérebro para o mundo. Se os adultos não falam com os bebês, eu não estou viajando, isso é real. Os bebês adoecem. Precisa falar, cantar. Eu trabalhei muitos anos na minha juventude, na época que eu tinha muito cabelo, em instituições sociais aqui em São Paulo, e numa delas, que era uma instituição, ainda bem que fechou, era uma coisa horrível, né? Uma coisa horrível. Era enorme, tinha zilhões de bebês abandonados, era meio que com orfanato, assim, e os bebês não tinham isso, não tinha essa coisa da linguagem, não tinha, porque tinha pouca gente. E os bebês começavam a fazer uma coisa muito louca da sobrevivência de cada um, que era o seguinte, eles começavam a se mexer de trás para frente com o corpo, para ver se chamavam a atenção das crianças e se auto-acarinhar. Algumas se machucavam de propósito para depois para ter pomada nelas, porque passando a pomada, você tem o carinho e você tem a fala da cuidadora, de tamanha necessidade da presença de um outro ser humano, mas não física, da presença afetiva. Então, os bebês, eles amam histórias. Tem uma experiência que eu quero contar, Erika, assim, porque as pessoas vão se emocionar bastante sobre isso, que é bem lindo, assim, é bem bonito. Eu me emociono muito quando eu conto isso. No final dos anos 90, comecinho dos 2000, eu trabalhava num projeto que lia histórias para as crianças em hospitais, pelo Brasil todo. Fui para Brasília, fiz um monte de lugar. Aqui em São Paulo, eu estava trabalhando no Hospital das Clínicas, no Instituto das Crianças. Então a gente formava pessoas para lerem livros para as crianças. E nesse lugar tinha a neonatal, que era um espaço onde os bebês iam fazer cirurgias do coração, casos graves, tá? Antes de ir para a cirurgia, depois é um lugar assim, meio tenso, assim. E eu, nessa época, recebi textos do meu projeto que eu trabalhava, né, falando sobre leitura para bebês. Eu não tinha filhos, nunca tinha feito isso, não sabia o que era isso. Eu lia para criança e para adolescente. E eu li o texto, fiquei enlouquecido, era de um psicanalista francês. Eu falei, eu quero fazer isso. Cheguei para o diretor do hospital e falei, olha esses textos aqui, que coisa interessante, eu queria fazer isso na neonatal. Ele leu, falou, nossa, pode ir, que tá muito bonito isso mesmo. Aí eu me preparei junto com as voluntárias, que eram enfermeiras, terapeutas ocupacionais, fonos. A gente chegou na neonatal, todo preparado, com as coisas limpas. Bati lá na porta, a enfermeira-chefe brava, quem é você? Né, não sei o que lá. Falei, sou de tal projeto, eu vim ler para os bebês. Érica, ela me olhou com uma cara.
Tipo, tá maluco, né? Vamos levar ele pro hospício. Isso aqui é uma neonatal. Eu falei, não, mas o diretor deixou. Eu falei, espera aí, menino. Né? Ela foi, tinha 20 anos, 20 e poucos anos, 24, 25. Aí ela foi lá dentro da sala dela, ligou pro diretor e eu vi pela janelinha que ela fazia assim, brava, tava muito brava comigo, a enfermeira-chefe. Ela falou assim, entra, pode entrar, pode entrar. Aí a gente entrou e limpou tudo, colocando assim, foi muito, muito legal. Sim, essa parte de higiene era uma coisa perfeita, né? Enfim, eu separei as meninas em cada sala e eu fui fazer a primeira experiência da minha vida. Que a enfermeira nem imaginava isso. Eu nunca tinha feito isso, né? Entrei numa sala e tinha um bebê numa isolete de uns 5 meses com mangueirinhas conectado em várias máquinas fazendo barulho. Ele estava completamente incomodado, Érica. Se mexia para cá e se mexia para lá, incomodado aqui, incomodado acolá. Aí eu falei para a enfermeira que estava no local, você pode pegar esse bebê porque eu quero ler para ele. Mas primeiro eu queria que você chamasse os pais, porque no texto dizia, tem que chamar os pais para os pais também aprenderem, ver como que é importante. Ela falou, os pais não estão aqui porque são muito pobres, não conseguem dinheiro para todo dia pegar condução, são de muito longe, onde eles não estão. Eu falei, então você pode pegar você? Quando eu falei isso, a enfermeira-chefe, Érica, estava aqui no meu cangote atrás, saiu de frente assim, falou, deixa que eu pego, deixa que eu pego. Aí ela abriu a isolete, pegou o bebê, tudo se mexendo, sentou na minha frente com uma cadeira, falou, senta aí e começa. Falei, meu Deus. Aí eu sentei e eu peguei um livro, Érica, Pop-Up, que é aquele livro que sai coisas do livro, né? E o menino nada, continuava se mexendo, e a enfermeira me olhando com ódio, falou, o que você tá fazendo, moleque? E na hora eu lembrei do meu texto teórico, que é importante, a prática e a teoria. São as coisas mais importantes. Não adianta só teoria, não adianta só prática, é juntar as duas. E no texto dizia que os bebês gostam da linguagem narrativa, do Era Uma Vez. Aí eu peguei um livro que eu conhecia dentro do meu acervo e abri na frente do menino e comecei a ler com uma voz gostosa. Precisa ter uma voz especial para bebê. Sabe, para o bebê você derrete. Então, Era Uma Vez, há muito, muito tempo. Fui lendo a história, mostrando para ele. Uma voz bem gostosa. Aí ela olhou para mim, assim, o bebê começou a olhar para mim. 5 minutos de leitura, o bebê parou de se mexer. Tava tudo inquieto. Parou. E eu continuei lendo, gostoso, eu conheci a história. Mais 5 minutos, o bebê adormeceu. A enfermeira-chefe olhou para mim e disse, menino, eu quero saber o final da história, hein? Falei, eu vou te contar, eu vou te contar. Virei grande amigo, né? Eu contei para ela a história, a gente pôs o bebê na isolete de novo e eu aprendi como ela, fomos 2 alunos aqui no momento, que os bebês adoram histórias. É claro que eles não entenderam a história como ela entendeu, mas ela entendeu o quê? Que aquela linguagem da história era diferente da linguagem do dia a dia. Roça de uma forma diferente no ouvido, é um outro roçar. E esta linguagem foi um acalanto para aquele bebê, que foi colocado depois no berço, e depois a gente fez um trabalho lindo. Então, comecem, se der, comecem, se der. Ilan, eu não tenho livro em casa. Meu Deus, conte histórias, cante, converse com o seu bebê. Isso está preparando o cérebro dele para o mundo. Está preparando o cérebro dele para o mundo. E para o mundo significa para a escola, para as relações sociais, para as profissionais. Está preparando ele para os desafios da vida. E tem muitos desafios à vida. Então, quando a gente fala de leitura no mundo digital para bebês, é assim que a gente tem que começar. Não dê celular para o bebê. Sinto muito, gente. Não se dá celular para bebê, tá bom? Pode brincar de vez em quando. Isso atrapalha, tá? Isso não é Ilan que está falando, tá? Isso são pesquisas já dadas, tá? Nos Estados Unidos, a Associação de Pediatria Americana fala até os 3 anos, tente evitar ao máximo telas para os bebês. De vez em quando, tudo bem. Eu lembro, Érica, olha que engraçado. Uma palestra que eu dei no interior de alguma cidade que eu não lembro qual é do Brasil, estava falando sobre solidão digital. Um dia a gente faz um encontro sobre solidão digital. No próximo encontro aí a gente faz bem legal esse tema. E estava falando sobre a solidão digital e tudo mais. Aí no final da palestra, uma professora levantou a mão e falou, Ilan, posso fazer uma pergunta? Tava cheio, sei lá, 500 pessoas. Falei, claro, pode perguntar. Por isso que eu abri para as perguntas, pode perguntar. Ela falou, eu tenho um problema muito, muito grave. Assim, o meu filho não larga o celular. Ele fica o dia inteiro com o celular na mão. O que eu faço? Eu falei, quantos anos tem seu filho? 4 anos. Aí eu olhei para ela e falei assim, professora, larga, tipo, tira da mão dele. Aí quando eu falei isso, a plateia inteira começou a bater palma. Eu falei, vocês estão batendo palma para algo muito óbvio, não é óbvio? 4 anos, se seu filho de 4 anos quer colocar o dedo na tomada, você não vai deixar. Se seu filho de 4 anos que não sabe nadar quer
pular na piscina, você não vai deixar. Se você sabe que o celular o dia inteiro faz mal, pelo amor de Deus, você é mãe, você é pai, tenha limite. A gente sabe que faz mal, a gente faz mal durante muito tempo. De vez em quando não tem problema, mas muito faz mal. Atrapalha a memória, atrapalha o cognitivo. Você tem questões, milhões de pesquisas mostrando isso. Milhões, milhões. E aos pouquinhos você vai introduzindo esse mundo digital para a criança, que ela precisa estar alfabetizada no mundo digital também. Aos poucos, quando o cérebro dela já estiver bom, potente, e o que vai potencializar o cérebro de uma criança pequena são vocês, com a voz de vocês. Com a voz de vocês, na relação que vocês têm com o seu aluno, na relação que vocês têm com o seu filho. São vocês que vão potencializar o cérebro. Não será um iPad, não será um celular, não será a televisão. Não será. Isso são ferramentas do lado que vão te ajudar para muitas coisas, mas o que vai fortalecer a mente dessa criança é você abrir um livro e ler uma história para ela. É você cantar com ela. É você brincar com ela. É você deixar ela brincar sozinha. É você deixar ela brincar com os livros. Aí ela vai estar mais preparada ainda para entrar no mundo digital com força e sabendo discernir o que o mundo digital pode me dar e o que o mundo digital não pode me dar. O que está acontecendo hoje é que hoje estamos perdendo um dos lados e o mundo digital vai pegando esses bebês, essas pequenas, de uma forma que está dando muitas consequências, além do corpo, porque se um bebê fica 1 hora, 3 horas, 10 horas com uma coisa parada, o corpo dele não se mexe. E se ele não se mexe, os músculos atrofiam. Tem fisioterapeuta me contando que já está atendendo criança pequena, que isso é uma coisa raríssima, porque estão parados. E criança pequena e agito é a mesma coisa, ela está expandindo, ela precisa expandir. O cérebro, ele expande e o corpo, ele expande. Isso é uma coisa super importante, super. A palavra brincar, aliás, é linda, né? A palavra brincar vem do latim, significa vínculo. Brincar significa você se vincular com a vida, você se vincular com o outro. E como que a gente pode, né, Ilan, criar esse vínculo, ensinar, de fato, formar leitores nessa era digital, né? Quando a gente oferece, por exemplo, livros, e eu também, como educadora, vejo muito isso acontecer, né? Os pais, na tentativa de incentivar os filhos à leitura na primeira infância, compram muitos livros que hoje são chamados de livros brinquedo. Eles têm pouca história, na verdade, muita engenharia, luzes, botões, etc. Então, acabam oferecendo para a criança livros brinquedo na tentativa de que eles tenham uma iniciação à leitura ali na primeira infância. Mas você que é bastante experiente aí nessa seara, também pai, claro, como que a gente pode mostrar para a criança que a brincadeira, apesar do livro, ela está aqui? Né? Como que a gente faz essa transposição para que ele descubra que o livro ele pode nos levar, sim, para mundos maravilhosos, para a gente conhecer muitas histórias, para a gente vivenciar, para a gente, de fato, sentir, porque uma boa leitura a gente sente mesmo no corpo, ela vai se manifestar com a gente, trazendo prazer, trazendo alegria, muitas ideias, né? Então, como que a gente pode mostrar, como que a gente pode formar esses leitores na era digital? Porque, de fato, a gente sabe que toda tecnologia oferece grandes atrativos para a criançada, para nós adultos, já oferece bastante, nós temos até dificuldade de nos desvincularmos de muitas ferramentas por um tempo para fazer uma leitura, né? Como exigir isso das crianças? Se de fato o digital é mesmo muito interessante. Olha, é assim, você tocou uma coisa bem legal esse assunto, assim. Gente, a palavra-chave para a relação das crianças com os livros é diversidade. Tem várias palavras, diversidade. Então, livro-brinquedo é um dos tipos, mas pelo amor de Deus. O que a criança come? Só arroz? Alguém dá só arroz? Não vou dar só arroz. Você dá arroz, você dá feijão, você dá uma salada, você dá um bife. Aí um dia você muda. Vou dar macarrão, já não vou dar polenta. Aí um dia eu vou fazer um suco de melancia, outro vou fazer um suco de maracujá. Vai ser água. Aí um dia vou chutar, né, o balde e vou dar um refrigerante, sei lá. Você vai dando a diversidade de coisas da vida. Para livro é a mesma coisa. Então você tem que ter o livro brinquedo, tem que ter o livro de poesia, tem que ter o livro de prosa, tem que ter o livro de parlendas, de mitos, diversidade, formatos diferentes, páginas. Eu tenho livros ditos para bebês que tem um tipo de formato, tipo esse aqui, que está no sorteio também. Esse aqui chama O Tanque de Areia,
que é um livro lindo, ele é cartonado, ele tem... Então, aqui, o bebê, normalmente, ele é um pesquisador dos livros. Nesse livro, como você vai fazer o que? Vai pôr na cabeça, vai pôr na boca, vai cheirar, vai olhar as ilustrações. Aí, quando a gente começar a ler e vai mostrar as palavras, ele vai começar a escutar palavras novas e gostosas, né? Ele vai fazendo isso. Isso aqui é um tipo de ilustração. Aí você vai trazer um outro livro para ele, sei lá, por exemplo, o Quero Nascer de Novo. Olha como que é já outro tamanho, ó. Repara, ó. Olha esse tamanho e olha isso aqui, ó. Tá vendo? É outra cor, é outra ilustração, é outra fonte, né? É diversidade de tamanhos, de cores, né? Assim, o livro brinquedo faz parte disso, não é só isso. Achar que só isso é ruim, né? Porque, na verdade, o livro brinquedo você acaba só brincando com isso e elas gostam do texto, elas gostam do ritmo, né? Elas curtem essa diversidade. O livro, ele traz algo super importante no mundo de hoje, digital, talvez seja as coisas mais importantes para os bebês, para as crianças e para os adolescentes e para a gente, que é o seguinte: ele trabalha com algo que está em falta, Érica. Em falta neste mundo. Além do dinheiro, o que mais está em falta neste mundo é o silêncio. Você parou para pensar nisso? O silêncio é uma das... É uma dádiva de Deus que está faltando. E sem silêncio, a nossa inquietude, a nossa ansiedade, a nossa perturbação mental só aumenta. Se a gente está o tempo inteiro conectado, ligado, o tempo inteiro, isso vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. A gente está nesse mundo. A mente não para. Não sei se você acontece com você, mas a mente não para. Você não consegue dormir, você não consegue... Então, o que acontece? O livro para criança que está em formação, ele trabalha com o silêncio. Quem faz o ruído, o barulho, quando trabalha com o livro, é a nossa própria mente, não é uma tela. A gente que produz os ruídos que a gente quer. Nós que produzimos as imagens que queremos. Olavo Bilac tem uma frase linda que diz... Ele fez essa frase, o Bilac, na época que começou a ser eletrificada a cidade, ou seja, não tinha luz e começou a ter luz. E ele falava assim, o Bilac: a escassez de luz favorece o sonho. A escassez de luz favorece o sonho. A gente podia levar para o mundo moderno e falar: a escassez de telas favorece o sonho. O excesso de luz desfavorece o sonho. Com certeza. Ou seja, Érica, então, quando a gente trabalha com um livro que não tem luz, a gente pode sonhar mais, sonhos genuínos, não sonhos dos outros das telas, mas os nossos próprios sonhos, ouvir o nosso próprio coração. A internet, o mundo digital, ele é como a superfície do mar e das ondas. Você está surfando, tem vento, é gostoso, é uma onda atrás da outra, mas não para, é adrenalina o tempo inteiro. Quem aguenta isso? A gente, né? Diferente de mergulhar. Quando a gente mergulha, eu fiz já mergulho algumas vezes na vida, quando você mergulha dentro do oceano, você descobre que o oceano não é só aquela espuma só. Lá embaixo tem uma vastidão, e essa vastidão tem cores diferentes. O silêncio é totalmente avassalador lá embaixo. Você escuta o seu coração, a sua respiração no oceano profundo. A literatura, o livro, é o oceano profundo da nossa própria alma, da nossa própria psique. A gente se aprofunda, mas dentro da gente mesmo, porque a gente não escuta os links, os likes, as musiquinhas, os joguinhos. Tudo isso faz parte da vida deles. Já está dado, legal, mas se você não abrir a outra parte, a gente acaba entrando no que um filósofo coreano chamou de sociedade do cansaço. A gente fica exausto. E quem procura exaustão somos nós mesmos. Você ficar o tempo inteiro ligado, conectado, cria uma exaustão. A gente vai se incinerando. A gente Fagocitando. É a gente mesmo. Então, como a gente breca isso na vida da criança e na nossa própria vida? Abrindo espaço para o livro, para a arte em geral, para o brincar, para o contato com a natureza. E a natureza pode ser um parque do lado da sua casa, pode ser um gramadinho na frente da sua casa, que você vai ver os bichos com seu filho com uma lupa. Não é à toa que quando dá para as pessoas fazerem isso, durante a semana elas trabalham e vão para onde no final de semana? Eles vão para a praia. Vão para onde? Eles vão para o mato.
Porque as pessoas precisam, uma coisa tão forte, que as pessoas fazem milhões de horas de filas, de congestionamento para ir para onde? Para ir para o silêncio, para ir para a natureza. Mas a gente pode fazer também esse movimento na nossa casa, ir para os livros com as crianças, é ir para a natureza, é ir para o mar, é ir para essa experiência tão fundamental. Quem sabe um encontro com a nossa própria natureza, né? Com certeza, absoluta, né? E mais do que recomendar às crianças, aos filhos, aos nossos alunos, a gente precisa principalmente dar o exemplo, né, Ilan? Ah, não, isso são as coisas Isso é principais. básico. Isso não só vale para leitor, como vale também para os temas dos livros. Assim, o adulto ele não pode só falar que é importante brincar, é importante ler. Ele tem que brincar, ele tem que ler. Isso também vale para temas de livro. Eu lembro, teve uma vez que um casal se aproximou de mim e falou assim para mim: Ilan, por que você não escreve livros sobre paz e tolerância, né? Esse casal que perguntou isso para mim, eu conhecia eles, conhecia os filhos, e era um casal que só brigava o tempo inteiro. Era um casal que estava em guerra o tempo inteiro. E eu comecei a rir por dentro. Claro que eu não sou uma pessoa mal educada, mas eu fiquei pensando, imagina, eles querem que eu escreva um livro de paz e tolerância, sendo que na casa deles só tem guerra. Não adianta nada. Então, se você quer ensinar paz e tolerância para os seus filhos, não espere isso de um livro. Faça você, seja você um exemplo de paz e tolerância. Você quer ecologia, seja você uma pessoa ecológica. É o primeiro passo, né? O Aristóteles, que é um filósofo bem antigo, ele dizia que as virtudes elas só valem quando elas são praticadas. Não adianta você falar, eu sou honesto, aí vem aquela conta que veio a menos e você fala, ai, que legal, eu não vou pagar, né? Não vou pagar porque veio a menos. Porra, então você não é honesto, você só está falando, né? Você é honesto mesmo se vier aquela conta que está errada para baixo, você chamar agora só, olha, faltou que você cobrar aqui as 5 cervejas e a coxinha. Você é um cara honesto, ninguém tá vendo você tá fazendo isso. Isso é honestidade. Então não precisa ficar só, né, falando, tem que praticar, né? Tem que praticar. Não, é muito importante a gente, nossa, amar o próximo, ser bondoso, e você não dá nem bom dia para sua mãe, cara. Você não tá. Não, é muito importante a gente salvar o urso polar que está derretendo e você não faz a sua cama na sua casa, você não arruma a sua cama, você tá lá, não lava a sua louça quando te pedem ajuda. Então assim, isso vale para tudo na vida. Para a literatura, a mesma coisa. Você tem que tá dentro de você essa clareza de como que as histórias elas são importantes. Eu tenho no meu canal do Instagram, eu fiz, Érica, uma coisa muito legal no meu IGTV, uma série. Depois eu queria que você visse, você ia adorar, que chama Grandes Gênios da Humanidade e o que Podemos Aprender com Eles. São 7 gênios da humanidade que eu contei a história deles, a história desses gênios. Tem o Darwin, a Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel 2 vezes. Tem o Churchill, tem o Beethoven. É muito legal. E nessa edição que eu fiz uma coisa editada bem legal, eu mostro exatamente isso, como eram pessoas que falavam coisas, mas que faziam coisas, praticavam, né? Eles faziam. Então, o poder dessas pessoas, eles eram gênios também por causa disso, não porque só falavam, porque eles praticavam muito daquilo que eles falavam, né? Da Marie Curie é impressionante, é muito legal. Se vocês quiserem, depois vocês entrem lá, se a Érica puder depois deixar aí marcadinho para o pessoal ver, é no ilan.breno, @ilan.breno. Aí você vai lá no IGTV, você vai ver do que eu estou falando quando eu falo de pessoas que são modelo. Você tem que ser professor, atenção. Você tem que ser modelo daquilo que você fala. Isso é potente. Às vezes, você sendo modelo, você não precisa nem falar. Sabe os nossos pais? Você só observa o que os seus pais fazem. Eles nunca abriram a boca. Mas você olhava os seus pais sendo maravilhosos com pessoas que não tinham nada, ou você via seus pais sendo honestos, mas sem falar nada. Isso você olha e se emociona, você vendo seus pais fazendo caridade, você vendo seus pais dando aquela coisa que você mais precisava. Não precisa nem falar. Não precisa falar. E às vezes tem coisa ao contrário. O cara que fala é muito feio fazer isso, é muito feio, e tá lá fazendo. Né? A gente vê isso muito na política. A política é talvez o maior exemplo disso no Brasil. Porque eles falam uma coisa e fazem outra. Né? Contra a corrupção. O cara está com dinheiro nas nádegas. Né? E ele falava, não, contra a corrupção. Então, a mesma coisa vale de novo para a cultura. A cultura também é assim. A cultura também é assim. Então, vocês que trabalham com educação,
você que trabalha com educação, tem que prestar atenção nisso. Se aquilo que você está falando tem a ver com o que você pratica, com o que você é. E isso tem uma potência tão forte. É só lembrar as pessoas que marcaram vocês na vida de vocês. Exatamente isso. Excelente. E lembrando que na quarta semana Rede Pedagógica a gente está aprendendo muito mais sobre livros, sobre histórias e sobre educação, porque Ilan também é doutor em educação, além de escritor. Ilan, e quando o pessoal fala assim, mas é um livro muito caro, você escuta isso, Ilan, de vez em quando? Nossa, Assim, Erika, não, assim. é o que eu mais escuto, né? Que livro é caro e tudo mais. E eu quero falar um pouco sobre isso. Primeiro, assim, livro... Olha lá, professor. Livro não é gasto, é investimento. Primeira coisa. Segunda coisa, livro, como disse o poeta, é o brinquedo que nunca gasta. É o brinquedo que nunca gasta. E o valor do livro em relação ao salário mínimo, ele é caro. Claro que ele é caro. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que muita gente, e as pessoas têm esse direito, façam o que quiser com o seu dinheiro, mas elas se matam em algumas famílias muito pobres para dar para os seus filhos aquele celular que o filho quer, aquele boné caro, e vai lá e paga em 15 vezes. E tem todo o direito e tem que fazer mesmo, mas ao mesmo tempo a gente tem que começar a mostrar para as pessoas que o livro é muito mais barato do que um celular. Pode ser feito pagamento em vezes, muito mais barato. E é diferente do celular, por quê? Porque para criança pequena, principalmente, porque ele cria vínculos. O livro cria relação. O livro cria marcas na memória. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vou contar. Daqui 30, 40, 50 anos, quando os nossos filhos e alunos estiverem bem velhinhos também, mais velhos, eles não vão lembrar do 14º celular que eles ganharam na vida, porque eles vão ganhar muito. Eles não vão lembrar do 15º par de tênis que eles ganharam, centopeia que eles são. Não vão lembrar. Mas eles vão lembrar das histórias que os pais contaram, das histórias que os professores contaram de uma forma surpreendente. Isso vai ficar para sempre. E além da memória da história, vem a memória do momento, da sua imagem. Isso acontece com a gente, os avós que contavam, os tios que contavam. O cheiro, Ilan. O cheiro, a colônia que o pai usava para contar essa história, as coisas engraçadas que aconteciam. Então, quando a gente mostra isso, o livro, então, não é um livro de 40, 50 reais, que parece caro, em relação a um final de semana de um lanche que você vai comer com a sua família no McDonald's da vida, que você gasta 150, 200 reais. Pode comer, tem que comer, falando para não comer. Estou falando, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para o livro. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, esse papo não existiria, porque isso já está incorporado nessa sociedade. Eles compram livros para os seus filhos e para os alunos de uma forma como compra o resto, como compra roupa. Porque eles sabem que isso faz parte da formação integral de um ser humano. Livros de qualidade, não é livro ruim, porque a gente não quer coisa, a gente compra coisa ruim para o nosso filho. Ou pro aluno, não é ruim. Mas eu tenho aquele livro de 5 reais, de 3 reais. Não é. Só que tá baratinho, não. Livro bom, como fosse coisa boa, a gente quer dentro da... E se for... Ilan, só tem o dinheiro para comprar um livro a cada 3 meses. Já vale, se forma uma biblioteca para o seu filho. Pesquisas mostram, crianças que têm biblioteca no seu quarto, no seu local, vão melhor na escola. Isso é uma pesquisa mostrando, porque a relação da imaginação com a aprendizagem, ela é total. Anotem isso que eu vou falar agora. Anotem. Eu vou falar devagar, tá? Sem imaginação, não há aprendizagem. Vou repetir. Sem imaginação, não há aprendizagem. Então, quer dizer, você formar uma bibliotequinha lá no quarto do seu filho, para vocês, uma cestinha, tá valendo. Mas tá tão difícil a situação, não tenho grana mesmo. Então você vai pelo menos ler os livros para o seu filho numa biblioteca pública. Vai pegar os livros da escola, vai para uma livraria que você pode ler sem comprar. Tem que ter essa relação. E quando sobrar o dinheiro, ou der para você parcelar, como você parcela outras coisas, de um livro de 40, 50 reais, de qualidade, texto bom, ilustração bom. Quando eu falo disso, isso é fundamental, gente, né? Isso é uma coisa importantíssima, né? Pegar textos que tem uma ilustração que você olha e dá vontade de mergulhar, né? De mergulhar na ilustração, de você né, enlouquece com a ilustração. Isso é importante. Você está educando
o olhar do seu filho. Isso é muito, muito importante. Muito importante. Vocês anotaram essa frase, gente, do Ilan? Ilan, você ajeita aqui na tela que eu vou falar para todo mundo fazer um print. Você vai querer sair torto no print? Não, você ajeita, Ilan. Todo mundo fazer um print da live, postar nos stories com essa frase do Ilan, hein? Sem imaginação não existe aprendizado. Acertei, Ilan? Sem imaginação não há aprendizagem. Sem imaginação não há aprendizagem. Printa a tela, coloca nos stories do seu Instagram, marca a Rede Pedagógica e marca o Ilan também. Frase do Ilan, não esquece que é frase. Põe lá, Ilan. E ó, põe aspas. Leva essa mensagem adiante. Se ajeita, Ilan, para sair na foto, vai. Vamos lá. Print. Pronto, quero ver stories. Deixa eu ver stories aqui na Rede Pedagógica e também no Instagram do Ilan Breman. Coloca lá, sem imaginação não existe aprendizagem. Muito bom, Ilan. Mas quais são as histórias, Ilan, que não vão poder faltar para essas crianças, né, do século XXI? Quais são as histórias para essa geração que já é considerada a primeira geração 100% digital da humanidade? Então, você tem que ter, anotem aí o que não pode faltar num bom acervo, num bom banquete para as crianças, né? Que vou anotar também. Aluno é aquele que a gente alimenta, então que comida vai ser? Que banquete vai ser esse? Então, histórias que são fundamentais para essas... Gente, vamos usar sempre o bom senso, tá? Com as idades, né? Nosso tempo está acabando, então vai ter temas que a gente vai conseguir falar, né? Sobre faixas etárias e idades, mas eu vou falar, tem que ter bom senso. Você não vai ler, por exemplo, vai mostrar o Fred Krueger para criança pequena, né? O Massacre da Serra Elétrica para um moleque pequeno. Tem que ter bom senso, tá? Com a questão das idades, tá? Bom senso. É um assunto bem legal, faixa etária. Não sei se a gente vai conseguir falar agora, mas enfim. Precisa ter no banquete das crianças no geral, né? Precisa ter mitos, lendas, folclore. Precisa ter nesse acervo livros com parlendas, trava-língua. Precisa ter no acervo livros de poesia. A criança adora poesia. A mente dela é uma mente poética. Precisa ter poesia. Dentro da prosa, ou seja, de um texto que não é poético, precisa ter alguns temas de literatura infantil contemporânea que é fundamental. Autores que trabalhem com temas que falam ao coração da criança. Temas que tem que estar presente. Livros que falem sobre ciúme. Então, quando eu mostrei esse livro aqui, que chama Quero Nascer de Novo. Ó. Isso aqui é um livro de ciúme de irmão. Um irmão que vai nascer. E aí, esse livro tá para autografar, tá aí com você. É um livro lindo que fala de ciúme de irmão. Precisa ter o tema da finitude, não tenham medo disso. A gente tem pouco tempo de falar, mas não tenham medo. O tema da morte, de uma forma bonita, poética, porque a criança ela entende que o passarinho morreu. Ela entende que está acontecendo coisas, mas ela não consegue falar. Textos interessantes, bonitos, falam sobre isso. Eu tenho um, que eu acho que eu mandei também para vocês, que chama A Dobradura do Samurai. A Dobradura do Samurai. E tem essa questão da finitude de uma forma poética, bonita. Né? Tem que falar sobre coragem. Coragem. Tem que ter também um tema, livros assim, que tem que estar no acervo. Contos de fadas. Contos de fadas que dialogam com a psique da criança, com a mente da criança. O conto de fadas, ele dialoga com a mente da criança, né? Ela vai dialogando com a mente da criança. Né? Tem que ter livros que tragam, que a gente pode chamar de textos informativos, mas lúdicos ao mesmo tempo. Né? Um conhecimento lúdico e informativo. Então, quando eu tenho um livro aqui que chama O que Escondem as Palavras, que eu falo da origem das palavras, o que escondem as palavras. Então, eu vou brincando com uma informação que é etimologia, mas de uma forma brincante. Olha quanta diversidade eu estou falando, gente. Tem que ter autores que elas têm que passar na vida, autores importantes como Eva Furnari, como Ziraldo, como Ana Maria Machado. Tem que passar com autores como Roald Dahl, que é um autor da Fantástica Fábrica de Chocolate. São autores referências que Ruth Rocha, que eles têm que fazer parte. A gente, na música, a gente tem que conhecer cantores. Tem que conhecer algumas músicas. A criança não pode chegar no mundo sem conhecer algumas músicas importantes, repertório de música importante. Senão ela está perdida. A mesma coisa vale para a literatura.
Você tem um repertório de autores importantes. Se você quiser me colocar, eu vou ficar também muito agradecido, muito, muito legal. Mas, enfim, assim, isso é um Como é o pouco... nome mesmo? Ai, daquele autor, assim, que tem uns Esse autor, 80 assim, mas livros, que né? tem 80 livros muito legais. É o Ilan Bremo, sou eu mesmo, então vocês podem depois. Depois, pra vocês conhecerem mais os meus livros, vocês podem depois entrar lá no Instagram, vocês vão ver no @ilan.breno, aí vocês vão gostar. Pronto, eu anotei, gente. Se vocês não anotaram, perderam, hein? Mas brincadeiras à parte, eu vou compartilhar a minha anotação com vocês na legenda dessa live, assim que ela ficar salva aqui no Instagram, para deixar ali uma recordação, para você não perder essas referências que o Ilan passou pra gente aqui nessa transmissão. Ilan, você falou de muitos dos livros que serão sorteados aqui na Rede Pedagógica. A gente já tem um post oficial. Você gostaria de falar de mais algum deles? Gloria, vou falar de alguns aqui bem legais. Então, eu falei assim rapidamente pelo tempo. Eu falei esse aqui da coleção dos bebês, né? Que é o Tanque de Areia, lindíssimo. Hora do Almoço, que eu choro sempre. Conta a história como eu dava aquelas colheradas. Abre a boca que lá vem um aviãozinho. Eu inventei um monte de colheradas, bem legal. Quase abri a boca aqui. Mais ou menos aqui. Esse aqui é O Senhor do Bom Nome e Outros Mitos Judaicos. São histórias antigas. Gente, podia até contar, mas não vai dar tempo. Não. São histórias maravilhosas. Antigas. A gente precisa contar histórias antigas. Ancestrais para essas crianças. Histórias assim, vocês vão delirar. Os adultos vão delirar. O Senhor do Bom Nome e Outros Mitos Judaicos. Esse aqui faz bastante sucesso, que chama Isso Não é Brinquedo. Que é essa história de uma menina que põe um balde na cabeça e o pai diz, isso não é brinquedo. A menina fala, é sim. É um chapéu. E aí o pai começa a rever todos os seus conceitos do que é brinquedo, o que não é para criança, né? Que é bem legal. O Alvo, que eu mandei também, que é um dos livros mais premiados que eu tenho, que é uma história sobre professores, lindíssimo. Olha. O Alvo, né? Da coleção que escondem as palavras, tem também o Abracadabra, de onde vêm as palavras. Abracadabra, de onde vêm as palavras, sorteado. O Quero Nascer de Novo, que eu mostrei para vocês. O Pó do Crescimento, que é o meu primeiro livro, muito, muito legal, O Pó do Crescimento. Quem não ganhar o sorteio, depois pode também comprar, né? Que vocês sabem que é importante, né, circular e fazer com que o mercado editorial funcione, que os autores continuem escrevendo. Você entra lá no meu Instagram, vai na minha bio e tem lá comprar os livros, e aí você pode ver todos, tenho mais de 80 livros. Os 20 que vão ser sorteados, vou torcer para vocês ganharem. Fiz um autógrafo para cada um, bem pessoal, e guarde esse livro autografado, vai saber daqui a alguns anos, né? Como que vai ser isso, vai ficar legal. Muito bem, isso mesmo, gente. Olha, vai ter sorteio aqui na Rede Pedagógica. Hoje nós vamos sortear 10 títulos autografados pelo Ilan e no final da quarta semana Rede Pedagógica, outros 10. Mas é claro, gente, eu desejo boa sorte para todos vocês, mas sorte mesmo vocês vão ter comprando as obras, né? Presenteando as pessoas, as crianças da sua família, quem sabe até mesmo seus alunos, né? Se a escola puder investir, presentear um aluno no dia do aniversário, olha que bacana, dar de presente um livro. Lembra que o Ilan falou que a gente tem que dar o exemplo? Érica, isso que você acabou de falar é tão importante, dar livro de presente. Essas crianças, grande parte já tem tudo. Inclusive, tem tudo. Pode dar para mim, inclusive, pode dar para mim. Claro. Quero. Tem que ter. Esse livro, dar de presente livro é maravilhoso. Né? Você tem uma pessoa escrevendo também livros sobre temas indígenas. Isso está dentro do que eu falei dos mitos, das lendas, do Daniel Munduruku, enfim, vários autores que escrevem para criança temas indígenas, temas africanos. Gente, é um mundo maravilhoso. Diversidade. De novo, o livro é o brinquedo que nunca gasta. Opa, muito bom mesmo. Ilan, sempre uma satisfação recebê-lo aqui na Rede Pedagógica. Volte sempre. A rede é sua rede pedagógica, te ama. Aqui vi muitos comentários, muitos elogios, mas eu quero pedir para o pessoal fazer também o seguinte, aproveitar que tem muita gente aqui assistindo a gente, já vou passar esse recado. Assim que essa live ficar gravada aqui no Instagram da Rede Pedagógica, eu vou fazer uma convocação. Você vai deixar a sua mensagem para o Ilan Brema nos comentários dessa live. Ilan, vou te convidar a passar por aqui para ler as mensagens de todo mundo, porque durante a live, né, a gente não consegue interagir o tanto que nós gostaríamos de interagir, né? Mas eu sei que você gosta disso, do contato, dessa troca, até por conta do que a gente está falando, do nosso tema aqui de hoje, né? E se você, Érica, de repente, quiser contar uma história, conta pro Ilan aqui nos comentários. Érica, dá tempo de contar uma história ou tá acabando já? Lá, pronto, claro que dá tempo. Dá tempo?
Então eu vou contar Ah, uma dá pequena sim. história. A gente estava na conexão, Júlio. Você começou a falar, falei, deixa eu terminar com uma história. Eu tava assim, Pronto, então, oba! eu vou contar uma pequena história aí para vocês. Quem quiser ouvir mais histórias, tá tudo. Eu gravei várias histórias no meu Instagram. Vocês vão lá depois no ilan.brenman e vem mais histórias que eu gravei. Eu contei umas histórias muito engraçadas. Eu fui pro Jô Soares 2 vezes, né? E eu contei muita história no Jô. E eu gravei, deixei tudo no Instagram, lá no meu GTV. Tem música só para adulto, não põe criança para ver, mas só vai ficar curioso agora. Então você vai lá, depois você dá uma olhada lá para vocês verem. Deixa eu contar então uma pequena história de despedida, que é uma história que eu gosto muito. Essa história fala de um aluno que chega para o seu mestre, seu professor, e diz, o mestre Zen, lá do Oriente: mestre, eu entendi quando você me falou por que Deus criou as montanhas. Eu entendi. Eu entendi quando você contou para mim na outra aula por que Deus criou o mar, por que Deus criou a terra. Mas, mestre, eu não entendi por que Deus criou o horizonte. Mestre, eu ando 3 passos em direção ao horizonte e ele se afasta 3 passos de mim. Mestre, eu dou 1000 passos em direção ao horizonte e ele se afasta 1000 passos de mim. Mestre, por que Deus criou o horizonte? O mestre, então, tocou na sua longa barba e disse, exatamente para isso, meu filho. Exatamente para isso. Para fazê-lo caminhar. Para fazê-lo caminhar. Boa caminhada para todo mundo que está aqui me ouvindo. Boa caminhada, boa vida e até uma próxima. Opa, e que seja em breve. Muito obrigada, Ilan. Tchau. Tchauzinho, pessoal. Gente, vocês viram isso? Que sensacional! Ilan Brenman, aqui na 4ª semana Rede Pedagógica. E assim, eu não consigo nem sintetizar essa live, porque foi tanta coisa boa, né? Uma mensagem tão legal, uma energia tão bacana. E olha, que bom que você está aqui com a gente. Porque se não fosse você participando aqui dessa transmissão, se não fosse cada um de vocês, e se não fossem todos vocês que fazem parte da rede pedagógica, isso nem faria sentido. Isso nem faria sentido. Esse é um espaço de compartilhamento. A rede pedagógica é assim, construída de forma colaborativa. Há muitas mãos e, com certeza, há muitas histórias. Então, presta atenção. Não deixe de postar o seu print nos stories, marcar a rede pedagógica, marcar também o Ilan Brenman com aquela frase que a gente combinou, hein? Tá lembrado? Sem imaginação não existe aprendizagem. Essa frase é do Ilan, tá, gente? Você pode, inclusive, colocar entre aspas. Eu quero te convidar também a mandar uma mensagem super especial para o Ilan, comentando nessa live que já vai estar gravada no feed do Instagram. Porque a gente vai mandar o link dessa live para o Ilan, para que ele possa ver os comentários de todos vocês. Você topa? Vem participar. Se você quiser, você pode contar uma história, já pensou? Hoje o Ilan contou muitas histórias pra gente, mas eu tenho certeza que ele vai gostar de ouvir as suas histórias também, quem sabe histórias suas relacionadas aos livros dele, com seus filhos, com seus alunos. Então, deixe o seu comentário, deixe o seu feedback, o seu abraço, beijo, mensagem aqui no Instagram da Rede Pedagógica, no feed, tá, gente? Porque essa live vai ficar gravada. Daqui a pouquinho você vai entrar no Instagram da rede e você vai ver uma imagem que tem lá o Ilan e eu. E aí você deixa lá o seu coraçãozinho, o seu like e o seu comentário, ok? A gente volta em instantes com mais informações sobre a 4ª semana Rede Pedagógica, que está só começando. Hoje é o 2º dia e nós vamos juntos até o dia 1º de novembro, nessa formação que é 100% gratuita e garante certificado de 120 e mais 60 horas complementares para todos vocês. Fica aqui com a gente, porque juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Tchau!